A batalha na dungeon de campo de Paju está prestes a começar. Essa raid foi organizada pela Associação de Caçadores, ao lado da Guilda Ceifadores. Vemos Baek Miho, a caçadora de rank A que foi enviada pela associação e lidera seus colaboradores, enquanto a Guilda Ceifadores enviou o caçador de rank A e vice-líder da guilda, Lee Min-sung, além, é claro, do novo caçador de rank S, Park Do-jin. Outros caçadores de rank S irão ajudar nesta batalha, enquanto o jovem monarca Suho está fazendo parte do time de mineração. Vemos o que aconteceu há alguns dias atrás. Lee Min-sung dizia: como você cresceu tanto em tão pouco tempo, os alienígenas crescem rápido pelo visto. O apóstolo, conhecido agora pelo nome de caçador Park Do-jin, responde: antes eu escolhi um corpo pequeno e jovem que fosse vantajoso para a sobrevivência, mas agora que reuni os fragmentos e recuperei minha força, não preciso mais me prender a uma aparência específica. Lee Min-sung pergunta: mas que história é essa de Park Do-jin? E ainda virou um caçador? O que você tá tramando? Park Do-jin responde: é o nome que escolhi para atividades futuras fora daqui. Ser caçador pareceu vantajoso para o que planejo daqui para frente. Min-sung dizia: por causa do que você aprontou no aeroporto, a Associação de Caçadores começou a me perseguir, usando os danos aos civis como pretexto. Se a fábrica de campo de Paju for descoberta pela Associação de Caçadores, é bom pensar que será o fim para mim e para você. Park Do-jin responde: não se preocupe, Lee Min-sung, eu entrei na Guilda Ceifadores justamente para evitar isso. Vou transformar todos os caçadores daquele grupo em fiéis. Assim nada será descoberto naquele lugar. Min-sung dizia: você está jogando pesado desde o começo, mas diga, você acha que consegue derrotar Lin Taegil, um rank S? Do-jin dizia: você está falando daquela promessa de matar Lin Taegil? Depois de encontrá-lo, agora tenho certeza. Se eu lutar contra um rank S nesse momento, não importa se eu morrer junto, mas vou cumprir a minha promessa. Nesse momento, Lee Min-sung começa a rir. Tempo depois, na sede da Associação de Caçadores, vemos o presidente Oh Jin-chul, que dizia: a missão no campo de Paju já deve ter começado. Lee Min-sung e o pó estelar, preciso reunir provas definitivas nesta missão. Pensando nos caçadores que foram enviados, não há motivo para se preocupar. Com a cooperação da guilda Baek Ho, temos a caçadora rank A, Baek Miho, participando. E como precaução, temos o caçador Choi Jong-in e mais um caçador de rank S está em prontidão. A única variável seria aquele caçador de rank S, Park Do-jin. O fato de que ele se juntou à Guilda Ceifadores assim que a missão no campo de Paju começou faz parecer que as coisas estão correndo bem para Lee Min-sung. E tem mais uma coisa que me incomoda. Suho foi inserido como minerador desta missão. Será coincidência ou destino? Embora eu tenha aprovado sua entrada como minerador, ainda fico com dúvidas se essa foi a escolha correta. Sem tudo isso houver a intenção de Suho, só posso ajudar. Somos então levados até a raid de campo. Vemos alguns tankers avançando com seus escudos. Monstros cuspidores de fogo atacam. Os tankers se defendem com seus escudos e gritam: equipe de ataque, não aguentaremos por muito tempo. De repente Baek Miho dá um toque nas costas daquele tanker que fica surpreso. Ela parte para a ofensiva e ataca os monstros. Com um soco, ela inicia o seu contra-ataque. Um dos monstros começa a ser atingido por vários golpes de Baek Miho. De repente, a caçadora de rank A percebe que o outro monstro estava prestes a atacá-la. Ela consegue se esquivar de suas garras e parte para o contra-ataque. Baek Miho salta na direção do inimigo e com um poderoso soco acerta a sua cabeça rapidamente. O monstro bate sua cabeça com toda a força contra o chão e aquilo foi o suficiente para ser derrotado pela caçadora de rank A. Baek Miho observava Lee Min-sung, que estava logo atrás dos tankers. Ela dizia em pensamentos: como esperado, Lee Min-sung não está participando da luta. É um desperdício para alguém com despertar de rank A. O que ele acha que é ser um caçador. Enquanto estava pensando naquela hipótese, Baek Miho é atacada por um dos monstros salamandra. Ela se assusta, já que se distraiu por um momento e agora estava prestes a ser atingida. Porém, de repente, o novo caçador de rank S, Park Do-jin, salva Baek Miho. Com apenas um golpe, ele consegue derrotar o adversário e diz:
Cuidado, caçadora Baek Miho. Assustada, a caçadora dizia em pensamentos. Sem esforço algum, ele acabou com o Salamandra com um único golpe. Caçador Park Dojin, quando vi ele chegando para a missão com roupas comuns, pensei que fosse só um novato, mesmo sendo um Rank S. De repente, Park Dojin parte para o ataque. Ele consegue arrancar as cabeças de vários monstros Salamandra. E observando aquilo, Baek Miho dizia, então isso que é a diferença de um Rank S? Parece que terminamos tudo por aqui. Foi mais rápido do que eu imaginei. Mas o campo de Paju parece ter bem menos bestas mágicas do que o esperado. Lee Min-sung, enquanto fumava um cigarro, responde. Perceptiva, como sempre, caçadora Baek Miho. Nossa guilda Ceifador realiza controle regular da população de bestas mágicas em todas as nossas dungeons de campo, por isso nunca há ameaças aos civis. Porém, em pensamentos, Miho dizia, com certeza tem algo escondido aqui, controle regular da população de bestas mágicas. Normalmente guildas não se preocupam tanto com isso, afinal, não há razão para entrar todos os dias em uma dungeon de campo. Lee Min-sung toma a dianteira e diz, por aqui fica a sala do chefe. Mas ele sorria e em pensamentos falava, procure o quanto quiser, por dias ou anos, vocês nunca vão conseguir me pegar. Os demônios já desmontaram a fábrica e se esconderam em algum lugar desta dungeon de campo. Encontrar vestígios da fábrica será impossível para vocês, e sair daqui com suas mentes intactas também será impossível. Vemos Park Dojin logo atrás de Baek Miho. Ele começa a sorrir. Em outro lugar vemos os 3 demônios, que são os responsáveis por aquela fábrica. À frente deles estavam várias cobaias, e um deles dizia, que pena, realmente é uma pena. O apóstolo está aqui, mas não posso ir cumprimentá-lo. Se eu penso no quanto de pó estelar poderia ser produzido neste tempo, é frustrante que a lenha não esteja cumprindo seu papel neste momento. Naquele momento alguém chega até o portão daquela sala. Esse é Sung Su-ho, que havia se separado do time de mineração e pegou um caminho diferente do time de ataque. Ele dizia, Beru, você sente a presença de demônios aqui, certo? Beru confirma que sim, e Su-ho começa a abrir as portas daquele lugar. Ao abrir as portas, os demônios se assustam, porém antes que pudessem fazer alguma coisa, o líder dos demônios tem sua cabeça esmagada por um golpe de Su-ho. Os outros 2 demônios ficam surpresos e Beru dizia, jovem mestre, separar a cabeça de um demônio de uma só vez. Parece que valeu a pena treinar com aquele crocodilo miserável e cumprir as missões diárias. Su-ho fica ao lado das cobaias e diz, as pessoas estão sem consciência, como esperado. Também havia uma fábrica de pó estelar no campo de Paju. O demônio que teve sua cabeça arrancada ainda estava vivo e dizia, Máscara Negra, que surpresa encontrar aqui alguém atrapalhando o grande plano mencionado pelo apóstolo. De repente, os tentáculos daquele demônio começam a crescer, formando assim um novo corpo para sua cabeça. Ele diz, ótimo, será um bom presente para o apóstolo. Vemos os mineradores quebrando os cristais de mana da dungeon de Paju. Eles diziam, cavar e nunca termina. Como pode haver tantas pedras mágicas acumuladas em uma dungeon gerenciada por uma guilda? Além das pedras mágicas, tem mais algum tesouro aqui? Ah, e hoje tem um minerador Rank E no grupo. Você viu isso? Permitir que o minerador Rank E entre em uma dungeon de Rank B, no que estavam pensando. O outro minerador responde, não critique tanto, ele parece jovem e trabalhar duro é admirável, não acha? O homem pergunta, ah, não me diga que aquele novato foi colocado sozinho na entrada segura da dungeon. Foi você que fez isso, capitão? O capitão responde, você é perspicaz. Pelo que vi, ele encheu 4 carrinhos. Quando terminar, vamos ajudá-lo. O homem responde, líder de equipe, você tem um coração mole demais. Isso vai ser a sua ruína. Naquele momento vemos o caminho da dungeon que Sung Su-ho limpou. Ele agora estava enfrentando os 3 demônios que são os responsáveis por aquele lugar. Beru dizia, jovem mestre, a energia mágica daquele sujeito é, e Su-ho dizia, eu também sinto, talvez porque minha percepção melhorou. Randolph do campo da pirâmide, o nível dele é similar ao de um caçador de Rank A. A Associação de Caçadores ordenou à guilda Ceifadores a conquista de uma dungeon de campo. Achei que deveria haver um motivo, então me voluntariei como minerador. Será que a Associação de Caçadores percebeu algo sobre o pó estelar? Se a associação começa a investigar Lee Min-sung, vai ser mais difícil obter informações sobre o apóstolo de Taren a partir dele. Onde está esse tal apóstolo agora? O demônio então dizia em pensamentos,
Assim como o apóstolo está procurando o Máscara Negra, o Máscara Negra também está procurando o apóstolo. Em breve você o verá. Planeja entregar seu corpo todo quebrado, com os ossos em pedaços, como presente ao apóstolo. Os tentáculos crescem e vão até Surro, que acaba ficando preso. O demônio dizia: uma vez preso em meus tentáculos, você não escapará do meu poder avassalador. E Surro dizia: poder avassalador, é? Nesse momento ele se lembra de seu treinamento, onde Amut disse: impressionante, em apenas 5 dias você conseguiu realizar o meu treinamento sozinho. Seu corpo realmente ficou mais forte, jovem mestre. Vemos que o corpo de Surro está extremamente condicionado. Ele ficou muito mais musculoso e pergunta se isso realmente aconteceu. De repente, Surro perde suas energias e cai no chão. Ele dizia em pensamentos: valeu a pena gastar todos os pontos de estatística da recompensa diária em força. Além disso, ainda ganhei uma habilidade que aumenta a força. Nesse momento vemos que sua força foi aumentada em 20%. Amut se aproxima e diz: garanto a você, o jovem mestre de agora é o humano mais forte que eu já vi. Voltando ao presente em um piscar de olhos, Surro consegue arrebentar todos os tentáculos do inimigo. O demônio fica sem entender o que aconteceu e vê à sua frente Surro segurando os pedaços dos tentáculos. O jovem monarca fica sério, seus olhos brilham e em uma velocidade insana ele avança, atacando os outros 2 demônios e os derrotando com apenas um golpe. Surro agora estava frente ao demônio dos tentáculos e dizia: vou perguntar novamente, onde está o apóstolo de Itarim? O demônio chamado de Murmo ataca com todo o seu poder. Aquele era um golpe direto em Sung Surro. Ele gritava: você acha que eu vou te contar? Surro pergunta: é mesmo? Nesse momento ele segura a cabeça do inimigo e simplesmente a arranca do corpo com muita facilidade. Posteriormente, utilizando sua adaga, ele corta em pedaços todo o corpo de Murmo, que dizia em pensamentos: quem ou o que é esse sujeito? Essa presença perturbadora é quase como... Ele observa Surro e sua pressão avassaladora. O jovem monarca dizia: nesse caso, só há uma maneira de descobrir sem precisar ouvir da sua boca. Bero. Surro joga a cabeça de Murmo para cima e o demônio dizia em pensamentos: apóstolo, é uma pena não poder ver o grande plano do apóstolo, mas graças à sua bênção, consegui exterminar os traidores demoníacos e erradicar a família Ladir. Só isso já basta para satisfazer este Murmo. De repente, Bero se aproxima e abre sua boca, devorando rapidamente a cabeça de Murmo e absorvendo todas suas memórias e conhecimentos. Enquanto isso, na Dungeon das Sombras, a demônio Essil pressente algo e diz: mas o que é isso? De alguma forma, sinto como se algo tivesse aliviado o meu coração. Bero estava feliz após comer e diz: parece que polvo tem uma textura agradável. Surro pergunta: e então, Bero, conseguiu alguma informação sobre o apóstolo de Itarim? Bero então responde: bem, este sujeito vê o apóstolo de Itarim como uma entidade divina. Não consegui descobrir nenhuma informação detalhada. E Surro percebe que isso não é fácil. Parece que a única maneira será obter as informações diretamente de Lee Min-sung, o responsável pela fábrica de poeira estelar. Mas primeiro preciso evacuar essas pessoas daqui. Naquele momento, o apóstolo Park Dojin percebe que algo aconteceu e diz em pensamentos: a presença demoníaca desapareceu. Não deve ser a associação de caçadores. Este é o salão do boss, no campo de Paju. Os caçadores chegam até um grande portão e Baek Miho dizia em pensamentos: chegamos até aqui sem encontrar nada. O campo de Paju não era um lugar onde se produzia o pó estelar. Lee Min-sung sorria e diz em pensamentos: estão confusos por não encontrarem nada. Ele então diz para Dojin: o plano de transformar todos os caçadores infiéis foi cancelado. Deixar tudo acabar sem complicações parece mais vantajoso para o futuro. Park Dojin responde que isso era problemático. E Miho pensava: será que está na superfície? Não há escolha. A única coisa a fazer é derrotar o chefe e investigar novamente. Então vamos entrar. Naquele momento, Lee Min-sung se assusta e pergunta o porquê disso. Park Dojin então falava: eu não disse quando conversamos que transformaria todos os caçadores deste grupo em fiéis?
Naquele momento vemos que Park Do-jin coloca no pescoço de Lee Min-sung uma pedra de poeira estelar condensada. Ele dizia: a escolha de quem terá ao seu lado deve ser baseada em valor. Matar um Rank S como Lin Tae-gil para se aliar a alguém de Rank A como você é um julgamento de valor bem estranho, não acha? Você será usado como meio para conquistar o Rank S Lin Tae-gil. Nesse momento, Lee Min-sung fica furioso e diz: esse maldito Rank S, você acha que eu vou me submeter ao seu controle mental? Min-sung se vira, mas então percebe que não estava no mesmo lugar. Aquele era o subconsciente de sua mente. E olhando para cima, ele vê o símbolo do apóstolo, que significa de acordo com a vontade do absoluto. Agora o corpo de Min-sung estava sendo controlado por Park Do-jin, que sorria e diz: agora vamos para o próximo passo. Vemos um carro que está do lado de fora da dungeon de campo. Esse é o carro do caçador de Rank S, Choi Jong-in, que dizia: se o invocador desaparecer, é um sinal de que algo deu errado na equipe. O invocador utiliza a invocação para transmitir a situação. Resolveram bem o problema dos equipamentos não funcionarem nas dungeons. Ideia inteligente. Espero que não chegue a vez de nós, os Rank S. O vice-presidente Lee Min-sung não deveria causar mais problemas, espero eu. Você está preocupado, Lin Tae-gil? O líder da guilda ceifadores estava naquele carro e responde: você está tentando me provocar? Choi Jong-in responde que não. E Tae-gil falava: está com ciúmes, porque o Rank S Park Do-jin foi para a guilda ceifador. Choi Jong-in dizia: de jeito nenhum, nossa guilda Hunters também tem muitos talentos. Tae-gil falava: então, Min-sung era o responsável pela distribuição daquele despertador desconhecido. Como mestre da guilda, me sinto responsável por algo assim ter acontecido. Se algo sair do controle, espero que mantenham sua promessa de me deixar lidar com isso. Choi Jong-in agradece ao seu colega: eu também prefiro não machucar ninguém. Vemos a batalha contra os caçadores e os monstros salamandra. Enquanto eles disparavam suas chamas, um caçador tanker defende as chamas, enquanto um arqueiro lança suas flechas e um mago lança suas magias. A batalha era intensa, aquele era o boss da dungeon. Vemos Lee Min-sung avançando para o ataque. Baek Mi-ho mantinha seus olhos no novo caçador de Rank S da guilda ceifadores. Ela estava preocupada com as ações de Park Do-jin e enquanto avançava dizia em pensamentos: se um Rank S agir, tudo se resolve fácil, não é? Mas mesmo assim, somos os veteranos aqui. Além disso, algo mudou. Desde que entramos no salão do boss, Lee Min-sung está participando ativamente da luta. Park Do-jin, observando aquilo, diz em pensamentos: agora tudo ficou claro. Para caçadores de Rank B ou superior, o pó estelar não tem utilidade, mas o fragmento estelar, que é o pó estelar condensado, pode converter até caçadores de Rank A em fiéis. Nesse momento, o boss da dungeon é atingido por diversos ataques de Lee Min-sung. Até mesmo a caçadora Baek Mi-ho fica surpresa com aquele ataque. O boss então vai para cima de Min-sung. Ele atinge o caçador de Rank A com sua cauda. Min-sung consegue se defender, mas é empurrado para longe. Observando Do-jin dizia em pensamentos: apenas com o efeito de despertar do fragmento estelar, parece difícil alcançar o poder de um Rank S. Nesse caso, Park Do-jin posiciona suas mãos e ativa um estranho poder. Ele dizia: um dos 5 poderes do corpo fragmentado de Tiele. A bênção da amplificação, que intensifica propriedades únicas de itens pertencentes a ele. A fé dos névoas flamejantes, contida na poeira estelar. As propriedades únicas de uma arma, sejam armas orgânicas ou inorgânicas, todas podem ter suas características amplificadas. Amplificando a propriedade única de Lee Min-sung, sua magia. Amplificando a propriedade de sua arma, o corte. Mostre, Lee Min-sung, até onde você pode chegar com essa bênção. Alcançará o Rank S que tanto desejou. Park Do-jin, utilizando um de seus poderes originais, aumenta a habilidade de Lee Min-sung, que estava prestes a ser atacado novamente pelo monstro salamandra. O caçador de Rank A agora estava extremamente forte. Uma aura dourada saía de seu corpo e ele então parte para o ataque. Utilizando apenas um golpe de sua lâmina, Lee Min-sung atravessa o corpo do monstro gigante com uma poderosa rajada de energia. Uma grande destruição acontece. Com aquela explosão de mana gigantesca, até mesmo os caçadores de Rank S, que estão do lado de fora da dungeon, conseguem sentir aquele poder. Lin Tae-gil e Choi Jong-in se assustam. Baek Mi-ho, assustada, dizia:
Mas o que é isso? Lee Min-sung acaba de derrotar o boss daquela dungeon, além de destruir o teto daquele lugar. Ele passa por Park Do-jin, que dizia em pensamentos: usar amplificação em alguém de rank A ou superior é extremamente exaustivo. Além disso, alcançar o rank S foi apenas momentâneo. A maior parte evaporou logo depois. É uma pena, Lee Min-sung. Parece que você não é um recipiente capaz de conter o poder de um rank S. Nesse momento vemos uma oscilação nos olhos de Lee Min-sung, e Baek Mi-ho estava surpresa ao lado dos outros caçadores. Isso não é um ataque de nível rank A. O pó estelar não deveria ser ineficaz em caçadores de rank alto, ou será que ele usou algum outro despertador, além do pó estelar? De repente Mi-ho se assusta. Lee Min-sung atravessa sua espada no corpo de Park Do-jin. O apóstolo estava surpreso com aquilo, e vemos que os olhos amarelos de Lee Min-sung agora estavam negros. Park Do-jin chora sangue, enquanto Lee Min-sung dizia: eu te avisei, você achava mesmo que eu iria me submeter ao seu controle mental? Eu vou usar bem a maldita força que você me deu. Park Do-jin cai no chão e todos os outros caçadores ficam surpresos. Mi-ho estava assustado e dizia: Lee Min-sung, atacando outro caçador, você ficou maluco por causa dessas drogas. Min-sung dizia: droga, era exatamente isso que eu temia. Vozes não param de ecoar na minha cabeça. Caçadores de rank S, enviados pela Associação de Caçadores, estão esperando do lado de fora. Se eu perder mais tempo aqui, não vou conseguir escapar. Eu preciso fugir agora. Mi-ho grita dizendo que não vai deixar ele escapar, e Min-sung fica furioso e gritava: se não quer morrer, saia da minha frente. Ele avança e ataca os caçadores que estavam ali presentes. Apesar de seus golpes rápidos e fortes, Min-sung não feriu nenhum deles, apenas os atingiu sem a intenção de matar. Todos os caçadores ficam surpresos, e Mi-ho dizia: droga, caçador Lee Cheo-seon, envia o sinal para os rank S que estão do lado de fora. O caçador obedece àquelas ordens, porém de repente Park Do-jin se levanta. Baek Mi-ho fica surpresa e Do-jin dizia: parece que, independente da magia, indivíduos com um ego forte conseguem resistir ao poder sagrado da névoa flamejante. Isso é uma boa informação. Baek Mi-ho se aproxima e pergunta: caçador Park Do-jin, como? Você acabou de ser perfurado no coração por causa de uma espada. Naquele momento mesmo, com o rosto cheio de sangue, os olhos de Park Do-jin brilhavam como nunca. Vemos Lee Min-sung tentando fugir daquele lugar. Ele corre o mais rápido que podia e dizia: droga, consegui o poder de um rank S, mas agora sou um fugitivo. Isso realmente é injusto. Maldito alienígena, Associação de Caçadores, Guilda Ceifador, nenhum deles pode me ajudar. Preciso me esconder na cidade mais próxima, pelo menos por enquanto. De repente vemos uma adaga que é lançada na direção do caçador de rank A. Aquela adaga cai na frente de Lee Min-sung e o impede de seguir. Ele perguntava: o que é isso? E das sombras alguém surge dizendo: houve uma explosão e não sabia o que estava acontecendo, mas eu não acredito que você saiu por vontade própria. Agora você vai me contar tudo o que sabe sobre a poeira estelar e o apóstolo de Itarim, Lee Min-sung. Quem surge ali é ninguém menos do que Sung Su-ho. O jovem monarca busca por respostas e agora seu nível de poder é maior do que o de um rank A. Porém, Lee Min-sung também está mais forte devido à poeira estelar dourada. Su-ho falava: agora me diga tudo o que sabe sobre o pó estelar e o apóstolo de Itarim, Lee Min-sung. Min-sung observa que aquele à sua frente possuía a máscara negra e diz em pensamentos: tudo bem falar sobre o pó estelar, mas o apóstolo, ele sabe da existência daquele alienígena. Pensando bem, o sujeito que matou Brock e atrapalhou o fornecimento de lenha para o pó estelar estava usando uma máscara negra, não estava? Será que esse cara é aquele intrometido? Bom, agora isso não importa mais. Se eu perder tempo aqui, os caçadores vão aparecer. Pelo fluxo de magia que sinto, ele não está no meu nível agora. Morra! Lee Min-sung avança com sua lâmina e tenta perfurar Su-ho, porém o filho de Sun Jin-ho apenas segura a lâmina daquela espada. Min-sung não acredita no que estava vendo. Ele bloqueou o meu ataque. Além disso, minha espada não sai. Que tipo de força é essa? De repente, Min-sung é atingido por um poderoso chute de Su-ho. O rosto de Lee Min-sung estava sangrando e ele dizia em pensamentos: a magia que sinto dele é menor do que a minha,
Mas como? Beru também pensava. É algo surpreendente. O ranking de um caçador é decidido apenas pelo número de magia. Mas eu consigo sentir algo além disso. Uma força pura. O jovem mestre sempre focou no status de força. E com o treinamento de Amut, sua força foi ainda mais maximizada. Su-Ho e Lee Min-sung começam um confronto feroz. A espada contra a manopla. Suas capacidades físicas já ultrapassaram o nível que um rank A poderia enfrentar. Vemos que o golpe que Lee Min-sung desferiu dentro da dungeon perfurou o teto do lugar e chegou até a superfície. Baek Mi-ho, que se aproximava de Park Do-jin, dizia: Caçador Park Do-jin, como você acabou de ser perfurado no coração por uma espada e... Naquele momento, Park Do-jin pega um fragmento de poeira estelar dourada e estava prestes a colocá-lo na caçadora de rank A. Mas de repente alguém chega ali. Os caçadores de rank S já estavam naquele lugar e perguntam: Caçadora Baek Mi-ho, o que aconteceu aqui? A caçadora fica feliz e diz que eles chegaram rápido. Esses eram os caçadores de rank S, Choi Jong-in e Lin Tae-gil. Olhando aquilo, Park Do-jin dizia em pensamentos: 2 rank S, aqui eu não vou conseguir. Choi Jong-in se aproxima dizendo: corremos para cá quando ouvimos o som da explosão. Mas esse buraco, o que é isso? Mi-ho responde que foi obra de Lee Min-sung. E Jong-in pergunta: você está dizendo que um caçador de rank A como Lee Min-sung tinha uma habilidade dessas? Mi-ho então explica: parece que ele consumiu algum tipo de despertador. A quantidade de magia que ele liberou foi absurda. Além disso, talvez sob o efeito da droga, ele atacou Park Do-jin e fugiu. Choi Jong-in dizia: o caçador Park Do-jin parece bem, apesar desse ataque. Do-jin responde dizendo que possui uma habilidade de cura. Jong-in fala que uma habilidade de cura desse nível realmente é algo interessante. Mi-ho, porém, estava preocupada. Precisamos perseguir Lee Min-sung rápido. Se o deixarmos, ele pode se esconder em uma cidade. O caçador de rank S concorda e diz: você tem razão. Ouviu isso? Caçador Lin Tae-gil. Parece que Lee Min-sung causou problemas novamente. Se for assim, conforme o combinado, não pode ser. Choi Jong-in percebe que Lin Tae-gil já havia partido e em pensamentos Do-jin dizia: isso complica as coisas. A ligação com Lee Min-sung ainda não foi quebrada. Resistir à fé, à ambição humana é realmente fascinante. Ninguém deveria acreditar nas palavras de Lee Min-sung, mas se continuar assim, poderá causar suspeitas desnecessárias. Mi-ho diz para o caçador Park Do-jin descansar um pouco. O caçador de rank S fecha seus olhos e diz em pensamentos: não há outra escolha. Lee Min-sung será descartado. Mesmo que consumir mais energia divina seja desgastante, terei que tomar o controle de seu corpo e forçá-lo à morte. Um novo rank A pode ser fornecido depois. O que é isso? Está acontecendo uma luta? Será que Lee Min-sung já encontrou um caçador de rank S? Naquele momento, Park Do-jin consegue ver pelos olhos de Lee Min-sung. Ele então observa que o Máscara Negra estava lutando com ele. Do-jin, surpreso, se pergunta: por que o Máscara Negra está aqui? Será que o Máscara Negra também está atrás de Lee Min-sung, como a associação de caçadores? Não esperava encontrar o Máscara Negra tão cedo. Desde que cheguei a este mundo, nada está saindo como planejado. Os rank S que já existiam aqui. Lee Min-sung resistindo à fé da névoa flamejante. Nada se compara aos tempos em que tudo acontecia conforme a palavra de Deus. Mas por que eu estou sorrindo? Park Do-jin começa a rir de toda aquela situação. E enquanto isso, Su-Ho avança ferozmente contra Lee Min-sung. O caçador de rank A dizia em pensamentos: não posso perder mais tempo com esse sujeito. Espere. Se eu responder suas perguntas, você vai me deixar ir embora? Su-Ho pergunta: o que está dizendo de repente? Você não estava aliado aos apóstolos dos Itarin? Min-sung então responde: foi ele que me traiu primeiro. Su-Ho fica surpreso e dizia em pensamentos: ele o traiu? Será que romperam a aliança? Então por que você ajudou na distribuição de pó estelar? Min-sung responde: isso porque ele prometeu matar alguém que eu queria eliminar. Su-Ho fica surpreso: você se aliou a Itarin para matar uma pessoa? O caçador de rank A explica: depois da grande catástrofe, minha vida virou de cabeça para baixo. Um sujeito que não era ninguém antes da catástrofe virou um rank S e começou a me desprezar.
Para viver como eu mesmo, preciso matar essa pessoa. Você também quer matar aquele alienígena, não é? Suho responde que não. Se conseguirmos conversar, eu não penso em matá-lo. Min-sung sorri. Você não vai matá-lo, mas esse alienígena veio para invadir o nosso mundo. Esse personagem parece com o papel mais nojento que interpretei na época em que eu era um ator. Um personagem sem ego, completamente vazio. Alguém que só faz escolha dentro dos limites da bondade, moralidade, sociedade e normas impostas por outros. Nem sequer sabe o que realmente deseja. Nesse momento, o poder mágico de Min-sung aumenta, provocando uma grande pressão naquele lugar. Ele dizia: se você não tivesse tido a sorte de adquirir poder, teria terminado como um figurante. Em algum momento, você será forçado a fazer uma escolha, levado pelas circunstâncias. E eu vou criar essas circunstâncias para você. O verdadeiro alvo que você deve matar é... Naquele momento, a consciência de Min-sung volta para seu subconsciente. O apóstolo Park Do-jin novamente utilizou seus poderes para controlar o corpo do caçador e impedir que ele diga algo. Do-jin dizia: Lee Min-sung, não posso permitir que você diga mais do que isso. Quero que saiba que sou grato a você. Graças a você, consegui muita coisa. Retiro o que disse sobre você ser incompetente. Por fim, vou usar esse corpo para mim. Ao ouvir aquilo, Lee Min-sung fica assustado. Mas o que? Você acha que eu vou permitir algo assim? De repente, o apóstolo fecha suas mãos e o corpo de Min-sung começa a expelir uma forte energia mágica. Suho se pergunta: o que é isso? E Beru dizia: é uma energia de Itarin muito mais forte do que a que sentimos em Brock. O cabelo de Lee Min-sung começa a mudar de cor e seu corpo passa por uma transformação. Sua lâmina é absorvida e se funde ao seu corpo. Asas crescem em suas costas e agora quem está controlando aquele corpo é o apóstolo que diz: então era isso, você atacou a fábrica de pó estelar e agora rastreou Lee Min-sung. Tudo isso foi para me encontrar. Eu também queria te encontrar, intrometido da Máscara Negra. O apóstolo Park Do-jin, que agora controla o corpo de Lee Min-sung, dizia: eu queria te encontrar, intrometido da Máscara Negra. Suho dizia em pensamentos. De repente, Lee Min-sung mudou completamente, e pelo que ele está dizendo, você é o apóstolo enviado pelo Deus desse outro mundo. Do-jin responde: então você realmente sabia sobre nossa existência. Sim, eu vim para este mundo para reivindicar sua posse. Suho dizia em pensamentos: então esses caras são a razão pela qual meu pai não pode retornar. Ótimo, finalmente encontrei você. Suho concentra sua magia no punho e avança com suas manoplas. Porém, de repente, uma forte pressão se impõe sobre Suho e o apóstolo. Ouvimos uma voz que diz: é o fim da linha. A partir de agora, nenhum de vocês se moverá sem minha permissão. Se tentarem qualquer coisa estúpida, vão acabar cheios de buracos. Aquele que chega até ali é ninguém menos do que o caçador de rank S, Lin Tae-gil, o líder da guilda Ceifadores. Ele dizia: Lee Min-sung, o que diabos aconteceu com você? O que você está tentando fazer? O caçador de rank S estava furioso e Suho consegue reconhecê-lo. Naquele momento, o apóstolo dizia: parece que esse não é um lugar adequado para uma conversa. Vamos nos encontrar no ponto mais alto desta região, Máscara Negra. Tae-gil pergunta: para onde acha que está indo, Min-sung? Eu disse para não se mover sem minha permissão. Naquele momento, Lin Tae-gil dispara sua flecha na direção do corpo de Min-sung. Porém, aquele corpo agora estava em um nível de um rank S e consegue se esquivar facilmente do ataque. Suho também consegue se esquivar. Enquanto isso, Tae-gil prepara mais 3 flechas de mana para disparar. Ele concentra seu poder no arco e de repente efetua o poderoso disparo triplo. O apóstolo consegue se esquivar facilmente de todos aqueles ataques, enquanto sorria. Sung Suho também consegue se manter ileso e desvia de todas as flechas. Ele dizia: droga, o caçador Lin Tae-gil também veio capturar Lee Min-sung. Beru pergunta se o jovem mestre não pretende revidar, e Suho responde: pelo que vejo, o caçador Lin Tae-gil não parece ter nenhuma ligação com o apóstolo de Itarin. Além disso, ele ainda não demonstrou todo o seu verdadeiro poder. O caçador de rank S dizia: eles estão desviando das minhas flechas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, o mais urgente é conter Lee Min-sung. Não devo me preocupar com mais nada no momento. Lin Tae-gil estava furioso. Desta vez, ele concentra um grande poder em sua flecha e dizia: levar Min-sung vivo poderia ter sido apenas uma ambição minha.
Naquele momento, o apóstolo sente aquele poder e diz: essa magia é perigosa. Porém, de repente, Taiguil percebe que tinha alguém atrás dele. Ele se vira rapidamente e muda seu alvo, e de dentro dos arbustos sai um orc das sombras. Aquela era uma invocação de Sung Su-ho, que surge para mudar o foco de Lin Taiguil e fazê-lo se preocupar com outra coisa, para que Su-ho e o apóstolo possam fugir dali. Taiguil se perguntava: por que tem um Goblin aqui? Droga! Ao se virar novamente, ele perde de vista tanto o apóstolo quanto o Su-ho, porém à sua frente tinha uma grande destruição, e ele pergunta: o que você está tramando? Naquele momento, o celular do presidente Wo Jin-chul começa a vibrar. Ele atende aquela ligação e diz: entendo, então Lee Min-sung conseguiu escapar. Taiguil pedia desculpas. Eu sinto muito, presidente da associação. Foi minha culpa. Talvez por causa da droga, Lee Min-sung não parecia estar em um estado normal. Além disso, havia outro caçador. Um caçador usando uma máscara negra e estava junto com ele. Naquele momento, o caçador de rank S, Choi Jong-in, fica surpreso e diz: um caçador usando uma máscara negra. Ele lutava no estilo corpo a corpo. Taiguil pergunta como Jong-in sabia disso. E ele responde: o caçador que vi na quebra de dungeon do aeroporto também usava uma máscara negra. Ele estava sozinho, enfrentando as bestas negras e impedindo a invasão das criaturas. O Jin-chul, ouvindo aquilo, fica surpreso e diz em pensamentos: bestas negras? Isso significa que ele tem alguma relação com o caçador Sun Jin-woo. Será que o caçador Sun Jin-woo, que estava desaparecido, retornou? Não, se fosse o Sun Jin-woo, ele já teria resolvido essa situação em um instante. Então será que... Naquele momento somos levados até o alto de uma montanha. Lá vemos Sung Su-ho, que caminha na direção do apóstolo de Itarin. O apóstolo aponta sua lâmina para o Máscara Negra e pergunta: que surpresa, porque você me ajudou. Su-ho responde: se as coisas ficassem perigosas, você simplesmente abandonaria o corpo de Lee Min-sung e fugiria, não é? O apóstolo então pergunta: eu ouvi isso pelos demônios. A escuridão é conhecida aqui como o Monarca das Sombras. Que relação você tem com o Monarca das Sombras? Sung Su-ho responde: parece que ambos temos muitas perguntas, mas não vejo motivo para respondê-las. Eu vou esmagar você e arrancar as respostas. Beru, porém, dizia: jovem mestre, tenha cuidado. Desde que o apóstolo de Itarin tomou posse do corpo de Lee Min-sung, sua força se tornou impossível de medir. Su-ho responde: não se preocupe, Beru. Eu já me preparei para este momento. Ergam-se. A sombra de Sung Su-ho se expande e ele invoca seus soldados das sombras. Observando aquilo, o apóstolo sorri e diz: é isso mesmo, esse é exatamente o mesmo poder da escuridão que vi no campo de batalha. Os soldados que Sung Su-ho invocou são Dominador do Pântano, Presa Venenosa Azul Casaca, Centopeia Gigante Dente Venenoso, Troll Alto e o Guardião do Túmulo Chica. Su-ho dizia: os cadáveres das bestas que guardei exatamente para este dia. Vamos lutar com tudo. Naquele momento, Su-ho ativa sua habilidade de vínculo com Gray e passa por uma transformação. Ao seu lado aparece Ezio. Todos estão a postos para enfrentar o apóstolo de Itarin. Uma missão urgente aparece para Sung Su-ho. Elimine Lee Min-sung, que está possuído pelo apóstolo de Itarin, e obtenha suas memórias. Sung Su-ho acaba de se fundir com Gray, o descendente do monarca das presas. Ele dizia em pensamentos: já que a missão está querendo a morte do Lee Min-sung, parece que chegou a hora, o dia em que vou ter que matar uma pessoa. O apóstolo de Itarin, que controlava o corpo de Min-sung à distância, dizia: estranho, essa mudança é resultado da compreensão das emoções dentro de mim. Com as memórias da minha forma original que permaneceu no fragmento, posso ser capaz de entender a emoção que senti após encontrar a escuridão. A curiosidade sobre o Forte, um ser poderoso de uma outra dimensão, alguém que parou o exército de uma dimensão diferente por conta própria. Parece que eu queria saber sobre a escuridão que estava distante no centro. Ele vai ser capaz de me dar uma resposta. De repente, o soldado das sombras Hasaka ataca o apóstolo. A serpente gigante avança, porém com apenas um corte de sua lâmina, ele consegue destruir aquele monstro das sombras. Mas de repente ele percebe algo. Ao brandir suas asas, ele observa que Su-ho estava atacando logo em seguida. O jovem monarca desfere um soco com sua manopla, porém seu golpe é parado pelo apóstolo. A lâmina que se fundiu ao corpo de Lee Min-sung consegue conter
conter o soco de Suho. O apóstolo defende vários socos de Sung Suho e dizia em pensamentos: ele está usando seus soldados como uma distração e me confrontando de frente. Ele é confiante no combate de curta distância. O apóstolo mais uma vez desfere um ataque de sua lâmina, porém Suho está muito veloz e facilmente se esquiva daquele golpe. Porém percebemos que o feixe de luz cortante desferido por aquele ataque consegue cortar uma das centopeias das sombras que Suho controlava. Nesse momento, quem avança é Ezio. A demônio de sangue nobre ataca o inimigo pelas costas. Utilizando sua lança, ela se aproxima do apóstolo, que consegue sentir a sua presença. Ezio mesmo assim ataca com todo o seu poder. Ela tenta atingir a cabeça do inimigo, porém o apóstolo consegue se esquivar no último instante. Ele segura a lança de Ezio e prepara sua lâmina para então perfurá-la. O apóstolo dizia: você não é um soldado das sombras. Ezio treme de medo. Ela estava paralisada com lágrimas nos olhos. Porém, antes que o apóstolo perfure seu corpo, algo acontece. Sung Suho aparece e atinge um chute no rosto do inimigo. O apóstolo solta Ezio e olha furioso para Suho. Ele dizia: por que não está utilizando os seus soldados das sombras? E Suho então responde: soldados das sombras, posso te mostrar eles, já que quer tanto assim. Naquele momento, as mãos gigantescas do soldado Shika, o guardião da tumba, seguram o corpo do apóstolo. Ele controla a areia para prender o inimigo e deixá-lo imóvel. A areia começa a cobrir todo o corpo do apóstolo. Aquele seria um caixão de areia para sepultá-lo. Suho então concentra toda a sua mana nas manoplas. Ele irá desferir um poderoso ataque. O jovem monarca avança e o apóstolo observa aquilo. Suho estava prestes a atingir o seu soco, mas de repente acontece uma grande explosão. O apóstolo emite uma poderosa magia do seu corpo, dissipando assim a areia e jogando Shika para trás. Suho fica surpreso e diz em pensamentos: a areia que estava o prendendo explodiu. Em meio à fumaça, vemos a sombra do apóstolo. Ele ataca Suho e o atinge com sua lâmina, enquanto dizia: é só um desejo egoísta meu, querer ter aquela mesma emoção outra vez. Os golpes do apóstolo também atingem Ezio, cortando sua lança e também o seu ombro, além de destruir completamente outro soldado das sombras de Suho. Ezio fica surpresa e grita de dor. Percebemos também que as manoplas de Suho estavam danificadas, por ele ter contido o ataque do inimigo. O apóstolo de Itarim brande suas asas e diz: que desapontador, os soldados da escuridão eram soldados treinados, cada um com uma vontade individual. Era como se eu estivesse enfrentando um exército disciplinado. O seu poder só é similar na aparência. É seguro dizer que elas são habilidades completamente diferentes. Você possui tal autoridade e ainda é incapaz de usar ela em um combate. Você é medíocre, na melhor das hipóteses. Suho estava ferido, o sangue escorria por seu rosto. Ele dizia em pensamentos: droga, ele ficou ainda mais forte agora que o apóstolo de Itarim possuiu o seu corpo. O poder dele deve estar entre os caçadores de Rank S. O apóstolo de Itarim avança mais uma vez. A lâmina de seu braço brilhava e ele dizia: o motivo da escuridão parecer solitária era porque esse mundo carece de um ser capaz de estabelecer uma relação de igual para igual com ele, pois é impossível compreender um ser tão esmagadoramente superior. Suho defende os ataques do inimigo e se pergunta: meu pai parecia solitário? De repente Suho se assusta. Suas manoplas se quebraram por completo. O item chifre de Vulcã foi destruído. Aproveitando aquela brecha, o apóstolo de Itarim se aproxima rapidamente e atravessa o corpo de Suho com a sua lâmina. Ezio, com lágrimas nos olhos, gritava em desespero: jovem monarca! E o apóstolo dizia: comparado com os poderes que você tem, sua existência em si não é refinada. Portanto, vou pegar a autoridade da escuridão que ele possui, vou contê-lo e tomar a sua habilidade, por qualquer meio necessário. Se isso acontecer, talvez eu consiga entender as emoções que a escuridão sentiu. Suho estava tremendo. Ele então segura a lâmina que atravessou seu corpo e dizia em pensamentos: comparado aos poderes que tenho, a minha existência não é refinada. O Lee Min-sung também disse algo familiar. Suho lembra daquelas palavras: um caráter ambíguo, sem ego, apenas fazendo escolhas dentro dos limites ditados pela sociedade e pelos outros, sendo sempre bom e moral.
Você provavelmente nem sabe o que realmente deseja. Se você não tivesse recebido poderes por pura sorte, você também teria acabado como um figurante. Vai chegar o dia em que você vai precisar tomar uma decisão, influenciado pela situação. Suho então se pergunta, status e habilidades. Está mesmo me dizendo que preciso de algo além disso para me tornar mais forte? Suho se lembra de Bero, que perguntou uma vez. Jovem monarca, por que você não está usando a arma alterada na forma de sombra ultimamente? Suho então responde, porque o chifre de Vulcan tem um ataque maior. Eu também estou usando habilidades de vínculo e a autoridade do governante. Estou até mesmo comandando os soldados das sombras. Se eu incluir a forma das sombras, não tenho certeza de que vou ser capaz de lutar direito. Bero responde, claramente seria possível para um gênio como você. Eu, Bero, posso garantir isso. Suho então diz, está tudo bem, você até mesmo me disse que o meu pai nunca usou a troca de forma em um combate. Ele deve ter um motivo para não fazer isso, então não vai ter muita diferença se eu não usar ela também. Bero pensa um pouco e diz, se é o que pensa, então não falarei mais nada. Suho se pergunta quando foi que isso aconteceu, quando foi que estabeleci os meus limites com tanta facilidade. O jovem se lembra de quando desenhava e diz, o hábito que eu tinha de me comprometer após falhar antes de despertar continua aqui. Parando para pensar, eu não desenhei uma única vez depois que despertei, mas eu gostava muito de desenhar. Ele lembra de Lee Min-sung novamente, que disse, você provavelmente nem sabe o que realmente deseja. Vai chegar o dia em que você vai precisar tomar uma decisão, influenciado pela situação. Suho concorda, sim, foi exatamente como ele disse, fazendo as coisas como o sistema me ordena, para conseguir me encontrar com o meu pai e encontrar a minha mãe algum dia, após me tornar mais forte. Não consegui pensar em uma única razão para me tornar mais forte, porque eu estava tentando seguir os passos do meu pai esse tempo todo. A pessoa que o meu pai precisa não é de uma réplica dele. Eu preciso encontrar algo que eu possa fazer, algo que somente eu possa fazer. Suho se imagina desenhando novamente, e nesse momento ele estende sua mão e diz, erga-se. O apóstolo de Itarin fica curioso e diz, agora que eu me lembrei, os soldados das sombras são seres imortais que continuam revivendo, mas esses seus soldados, não importa o quanto eles tentem, não são uma ameaça para mim. Porém, nesse momento, o apóstolo percebe algo. Os soldados começaram a se fundir um no outro. Nunca vi nada assim, nem mesmo na batalha contra a escuridão. Isso é uma quimera. Um soldado das sombras quimera surge, após Suho fundir seus soldados das sombras. A união de Grey e Suho finalmente acaba. A quimera das sombras então começa a criar uma armadura em volta de Suho. Uma nova forma está prestes a acontecer. Suho se lembra de suas memórias do passado. Ele dizia, eu quero ser policial como o papai. O papai é incrível. Eu posso ser policial também. Ou então atleta como a mamãe. Se eu for como a mamãe, também ficarei forte, não é? Tudo bem, mamãe? Suho era criança e estava passeando com seus pais. Sua mãe, Cha-Rain, sorri e diz, Suho, quando eu e seu pai decidimos criar você, fizemos uma promessa. Nunca interferiríamos nos seus sonhos. Seja o que for que você queira fazer, nós o apoiaremos. Suho responde, mas eu quero ser forte e incrível como vocês. Cha-Rain responde, se é isso que você quer, então tudo bem, mas quero que você sempre pergunte a si mesmo se isso é realmente o que você deseja. Suho dizia em pensamentos, não sei por que lembrei das palavras de minha mãe agora, mas em algum momento eu parei de me questionar e apenas segui os passos do meu pai. O que é que eu faço bem? O que é que eu realmente gosto? Suho se lembra da sua aula de desenho e seu amigo que disse, uau, você está desenhando formigas de novo. Se só desenhar a mesma coisa não vai melhorar. E Suho responde, mas olhando bem, dá para ver algumas mudanças. Seu amigo dizia, é isso mesmo, seus desenhos são bem únicos. Se você desenhar sempre a mesma coisa, pode acabar preso no mesmo formato. Mas no seu caso, quanto mais desenha, mais livres seus traços parecem ficar. Especialmente este. Isso daí já nem dá mais para chamar de formiga, não é? Voltando ao presente, Suho dizia, o fato de eu ter adquirido a transformação sombria mais rápido que meu pai, provavelmente foi porque o sistema ajustou as minhas características. Não vou mais existir, vou criar um estilo de combate totalmente baseado na transformação sombria.
sem me prender a formas fixas, desenhando sombras livres. As sombras começam a circundar o corpo perfurado de Surro. Beru se aproxima do jovem monarca e dizia em pensamentos: os soldados das sombras estão sendo atraídos para perto do jovem mestre e está difícil manter as formas intactas. Ezio segura Beru e pergunta o que o jovem mestre estava fazendo. Beru responde: nem eu sei direito o que está acontecendo, mas talvez o jovem mestre esteja finalmente quebrando o casulo. Observando aquilo, o apóstolo dizia: será que esse sujeito tinha um potencial oculto? Isso pode ser muito problemático. Preciso deixá-lo em estado crítico rapidamente e prepará-lo para receber o fragmento estelar. De repente, uma sombra pontiaguda se aproxima e quase perfura a cabeça do apóstolo. Ele toma distância e corta a sombra que avançou. Vemos que as sombras estavam disformes e protegiam Surro. O apóstolo dizia: o quê? Pelo que eu saiba, caçadores não deveriam continuar crescendo depois do despertar. Será que isso é o que chamam de despertar duplo? Vemos que as sombras fecham o ferimento de Surro. Sua máscara se transformou, seus olhos estavam negros e agora em seus braços havia uma armadura de sombras. Surro dizia: será que a transformação sombria serve apenas para transformar sombras em armas? Se eu pensar nas propriedades mutáveis das sombras, há muitas maneiras diferentes de usá-las. De repente, uma das sombras toma a forma de uma fera para atacar o inimigo. O apóstolo, surpreso, bate suas asas e rapidamente corta a sombra com sua lâmina. Mas outra sombra ainda maior surge e o ataca pelas costas. Aquele orc das sombras ataca com toda a sua força. Porém, de repente, ele se assusta. Sua clava foi contida pela lâmina do apóstolo, que dizia: não importa quantos soldados você tenha, não fará diferença. O apóstolo aplica vários cortes de luz nas sombras que o cercavam. De repente, ele olha para frente e percebe que Surro estava diferente. O jovem monarca estava com um grande poder vermelho nas mãos. Ele dizia: se nem isso funcionar, então não tenho mais opções. Aquela era a grande habilidade do golpe de vínculo com Ezio, o golpe do demônio. A garota estava transformada na herdeira do monarca das chamas brancas e passava seu poder para o Surro. O jovem monarca então avança ferozmente contra o inimigo alado. O apóstolo dizia: essa energia mágica parece realmente perigosa, mas não há como eu ser atingido por um ataque tão óbvio. De repente, o apóstolo ataca novamente com sua lâmina brilhante. Ele consegue cortar um dos ombros de Surro. O jovem monarca sente aquela dor e o apóstolo falava: mesmo sem uma parte, ainda posso usar o meu poder. De repente, os olhos de Surro começam a brilhar e ele diz: uau, então isso também é possível com a transformação sombria. De repente, atrás do apóstolo, um grande soldado da sombra se forma, e em sua mão estava concentrado todo o poder do golpe do demônio. O apóstolo fica surpreso, e antes que possa fazer algo, seu rosto é atingido por aquele soco. O golpe, contendo todo o poder de Surro e Ezio, é lançado por um dos soldados das sombras, que atinge o inimigo. O apóstolo é lançado para longe e acaba se chocando com uma montanha. Surro observava ao lado de seu soldado das sombras e vemos que o corpo verdadeiro do apóstolo, Park Dojin, acabou sentindo os danos daquela batalha também. Seu olho sangrava e ele dizia: ele transferiu a habilidade para um de seus soldados. Isso é algo que eu nunca vi a escuridão fazer. Vemos que o corpo de Lee Min-sung sofreu grandes danos e por isso o apóstolo de Tarim não consegue mais falar através daquele corpo. Ele se perguntava: será que a mandíbula foi arrancada? Pelo menos ainda consigo mover esse corpo. Se eu usar a vitalidade do Lee Min-sung como combustível para minha magia, ainda posso continuar lutando. Não posso mais baixar a guarda. Nesse momento, vemos que a metade do rosto daquele corpo voltou a ter a aparência de Lee Min-sung, que dizia em pensamentos: mas o que é isso? Foi esse pirralho que fez isso comigo. O apóstolo de Tarim fica surpreso. Lee Min-sung, será que o impacto de agora quebrou o controle da dominação sobre ele? Lee Min-sung dizia: esse moleque conseguiu, o rank S todo-poderoso, sendo humilhado por alguém de ranking inferior. O apóstolo ordena: Lee Min-sung, se não calar a boca. E o caçador de rank A responde: e o que você vai fazer? No máximo eu morro, não é?
Você acha que tenho medo de morrer? O que eu odeio é ser subestimado. O que mais me irrita é quando negam a minha própria existência. Se eu puder dar o troco nesses desgraçados que me menosprezam, eu... Lee Min-sung ataca seu próprio corpo com suas garras. Ele então observa que Su-ho estava se aproximando e diz: venha, seu maldito pirralho, se eu não posso ser o protagonista, então vou cumprir meu papel até o fim. Lee Min-sung quebra mais uma parte da casca do poder do apóstolo que estava em seu corpo e ele diz: este será meu último papel, o vilão. Antes que Lee Min-sung pudesse avançar, vemos que Sung Su-ho já estava logo à frente desferindo um poderoso soco. Ele atinge o corpo de Min-sung com todo o seu poder. Sung Su-ho acaba de atingir um soco poderoso no corpo de Lee Min-sung. Seu punho atravessa o corpo do caçador de rank A. Vemos que o poder do apóstolo que transformou o corpo de Min-sung simplesmente acaba. O caçador de rank A percebe que sua mandíbula está quebrada e, desesperado, ele fala em pensamentos. Nem posso dizer minhas últimas palavras. Além do estômago perfurado, agora minha mandíbula também está quebrada. Quando aquele alienígena apareceu diante de mim, pensei que fosse a oportunidade de mudar este mundo arruinado. Mas no fim, tudo acabou assim. Desde a grande catástrofe, minha vida tem sido um verdadeiro inferno. Nesse momento, ele se lembra de Lin Tae-gil, que era o seu motorista e se tornou um caçador de rank S. Tae-gil faz a proposta para Min-sung trabalhar com ele. O caçador de rank A, ao lembrar daquilo, dizia: maldição, porque até o fim a imagem daquele maldito do Lin Tae-gil continua surgindo na minha cabeça. Não olhe para mim assim, eu sou a superestrela Lee Min-sung. E esse maldito pirralho, porque está me olhando com pena? Vemos o olhar assustado de Sung Su-ho. Esse era o primeiro humano que ele matou. O braço de Lee Min-sung perde suas forças. Esse foi o fim. O sistema avisa: experiência adquirida, nível aumentado, missão de emergência, derrote Lee Min-sung, que foi possuído pelo apóstolo de Taren. Foi concluída. Su-ho deve adquirir suas memórias. Su-ho fica de joelhos e os seus aliados comemoram a vitória. Beru dizia: jovem mestre, o senhor conseguiu. O jovem mestre derrotou o apóstolo de Taren. Su-ho então diz: no final, quem riu por último não foi o apóstolo de Taren, mas sim Lee Min-sung. Não foi? Não conversei muito com ele, mas parecia alguém completamente guiado por seus desejos. Beru dizia em pensamentos: jovem mestre, essa foi a primeira vez que tirou a vida de um igual. Será que ele está abalado? Su-ho continua: graças a Lee Min-sung percebi uma coisa. Desde que me tornei um jogador, tudo o que fiz foi procurar minha mãe e tentar me tornar alguém que ajudaria o meu pai. Pensando bem, sempre me faltou um objetivo próprio. Talvez seja por isso que Lee Min-sung me chamou de personagem sem ego e vazio. De repente, me lembrei do momento no final do tutorial, quando lutei contra meu pai, ao mesmo tempo que sentia reverência por ele. Quanto mais lutei para vencer, mais percebi que no fundo me sentia frustrado. Em algum momento, meu pai se tornou uma existência tão distante e imponente que eu nem conseguia mais me imaginar chegando no nível dele. Mas agora acho que finalmente posso dizer: grandes ambições são melhores, não é? Se for para ficar forte, quero ser o mais forte. Os apóstolos de Taren e os monarcas, até mesmo meu pai. Esse é o ego que eu escolhi para mim. Esse o fica surpresa, Ribeiro, se aproximando, dizia: jovem mestre, claro, acredito que seja impossível, mas ainda assim torcerei pelo senhor, jovem mestre. Esse o também falava: superar o Jin-ho não seria algo difícil demais. Su-ho então responde seus aliados: obrigado pelo balde de água fria, pessoal. Bom, acho que não é surpresa que pensem assim. Vamos ver a recompensa. Su-ho recebe a recompensa. A experiência adquirida aumenta várias vezes o seu nível. Agora o jogador atingiu o nível necessário e a missão de mudança de classe chegou. O sistema pergunta se Su-ho aceita a missão de mudança de classe e ele fica surpreso. Mudança de classe? Então, ao atingir o nível 40, posso mudar de classe. Finalmente, o espaço vazio de classe será preenchido. Quem observava Su-ho à distância era o apóstolo de Taren. Vemos que ele estava observando próximo daquele local, porém seu alvo certamente era Su-ho. Park Do-jin dizia: fui descuidado, não imaginava que o Máscara Negra teria esse nível de potencial. Definitivamente, você precisa se tornar um dos nossos. Um dos poderes que obtive, conforme os fragmentos se reuniram, a balança da troca equivalente. Uma habilidade que me permite trocar qualquer coisa que possuo por algo de valor equivalente.
converter a vida dos fiéis ao redor em energia mágica. Vemos que o apóstolo Park Do-jin estava sugando a vida dos caçadores próximos, que já utilizaram o pó estelar. Os caçadores que tiveram contato com esse produto infernal caíram no chão sem suas forças. Park Do-jin absorve a vida daqueles caçadores e assim cria com sua magia um arco feito de mana. E na palma de sua mão estava o fragmento amarelo de poeira estelar condensada. Do-jin dizia: sim, é essa a sensação. Ele aponta sua flecha mágica na direção de Suho. E enquanto isso, Beru dizia: jovem mestre, então agora vamos procurar pelo apóstolo de Tarin nas memórias de Lee Min-sung. Suho responde: estou contando com você, Beru. Será que Lee Min-sung odiava o mundo após a grande catástrofe? Se eu não tivesse me tornado um jogador? De repente, Suho se assusta. Ele sente uma intensa dor. Vemos que seu corpo foi atingido e perfurado por aquela flecha de mana. A barriga de Suho simplesmente explode, e devido àquele grande ferimento, a poeira estelar rapidamente se junta a seu corpo. Beru, Ezio e Gray ficam extremamente assustados. O sangue de Suho jorrava e ele se perguntava: um ataque? De onde veio isso? Ao longe vemos Park Do-jin, que ainda estava flutuando e acabou de lançar aquela flecha de mana. Ele sorri e rapidamente o fragmento de pó estelar começa a girar dentro do corpo de Suho. O jovem monarca cai no chão e gritava de dor. Vemos as sombras tentando estancar aquele ferimento. E enquanto gritava, Suho dizia em pensamentos: minha cabeça, sinto como se algo estivesse invadindo. Naquele momento, o sistema é ativado. Efeito passivo, imunidade perfeita. Torna o usuário imune a todas as doenças, anomalias e efeitos negativos. Além disso, a regeneração aumenta drasticamente durante o sono. E após 3 segundos, o sistema anuncia a falha na remoção do estado anômalo. A imunidade perfeita então analisa o estado anômalo. A habilidade então identifica que aquilo é semelhante à infecção dos névoas flamejantes. Sendo assim, o sistema inicia a remoção com base nos dados da infecção dos névoas flamejantes. Em 3 segundos, aquela habilidade falha. A presença de matéria de outro mundo está desestabilizando o sistema. Isso acaba gerando um looping infinito de falhas do sistema, nas tentativas de conseguirem curar aquela infecção. O apóstolo dos Itarin sorri enquanto observa aquilo. Ele dizia: agora o poder da escuridão finalmente será nosso. Porém, de repente algo inesperado acontece. Em 3 segundos, a análise do estado anômalo é concluída com sucesso. O efeito de imunidade perfeita remove o transtorno tríplice e o sistema inicia sua recuperação. O jovem monarca tenta se levantar enquanto tremia e todos seus aliados continuavam preocupados com sua saúde. O apóstolo dizia: o processo de conversão infiel foi interrompido. Beru pergunta: jovem mestre, o senhor está bem? E o garoto dizia em pensamentos: a imunidade perfeita foi ativada com sucesso. Agora preciso cobrir a área ferida com sombras. Mas o meu HP está caindo continuamente. Se continuar assim, preciso encontrar uma maneira. Suho tremendo aceita a missão de mudança de classe. Aquela missão então é iniciada e um portal se abre na sua frente. Porém, aquela entrada só poderia ser acessada pelo jogador. Para garantir o progresso adequado, os companheiros herdeiros dos monarcas serão transferidos para a dimensão sombria. Ezio e Beru estavam preocupados e com lágrimas nos olhos, e o apóstolo de Tarin ainda não compreendia como Suho conseguiu se curar. Porém, de repente, uma explosão de mana acontece no topo daquela montanha. Não perca o próximo capítulo de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. Lembrando que os vídeos da saga saem antecipadamente para os apoiadores. Então clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolha uma das categorias e curta os seus vídeos dessa e outras sagas antecipadamente no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.